Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história que eu sei que vocês gostam muito, que é a história de Sansão. O fortão, né, do cabelão, como a gente canta na música. E a história começa com um anjo que veio do céu conversar com Manoá e sua esposa, dizendo que eles teriam um filho e que o nome desse filho seria Sansão. E o anjo disse que Sansão não poderia fazer algumas coisas, porque ele seria um nazireu. Nazireu quer dizer que é uma pessoa, um homem separado para os planos de Deus. E ele seria juiz do povo de Deus. Ele não poderia cortar o cabelo, beber bebida alcoólica, né? E outras coisas, porque ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento. E ele teria muita força. Ele seria o libertador do povo de Deus. E então, Sansão nasceu, cresceu, e ele sabia que nunca deveria cortar o seu cabelo. E que assim, confiando em Deus, ele sempre seria forte, porque essa, era a promessa de Deus. E com toda a sua força, ele vencia muitas batalhas, para o povo de Israel. E Deus amava tanto Sansão que um dia ele orou e pediu água a Deus, E Deus abriu uma rocha e fez jorrar água, para que ele pudesse matar a sua sede. Vocês sabem que Deus é bom e Ele sempre ouve as nossas orações. E Sansão era tão forte que ele lutava contra leões, quando era necessário. E quando ele era amarrado com cordas, ele conseguia se soltar facilmente. Mas Sansão, apesar de toda a sua força, era um moço sem juízo, como vocês já sabem. E começou a fazer algumas coisas que não agradavam o coração de Deus. Ele começou a fazer amizade com o povo filisteu. E os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E ele se casou com uma moça filisteia. E esse casamento não deu certo. Mas o problema maior é que Sansão parecia não aprender com os seus erros. E mais tarde, ele se apaixonou de novo por outra moça que se chamava Dalila, que também era uma filisteia. E começou a namorar com ela. Os inimigos do povo de Israel, prometeram muito dinheiro para Dalila, se ela descobrisse o segredo de Sansão, de onde vinha toda aquela força. E ela passou muito tempo tentando descobrir. E Sansão não percebeu os planos dela, porque ele estava muito apaixonado. Até que um dia ela conseguiu. E Dalila ficou sabendo pelo próprio Sansão, qual era o segredo ali da sua força, que estava em obedecer a Deus e nunca cortar o seu cabelo. Então, quando Sansão adormeceu, Dalila chamou os inimigos de Sansão, que prometeram muito dinheiro para ela, e cortou o cabelo dele. Eles cortaram todo o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. E algo terrível aconteceu. Sansão perdeu toda a sua força e os seus inimigos o prenderam. Eles judiaram de Sansão e ele até perdeu a sua visão. Que triste, Um tempo depois que ele ficou na prisão, os seus inimigos o levaram acorrentado para uma festa, para darem risada dele, zombarem dele, zombarem de Deus. E Sansão se arrependeu profundamente por ter sido tão desobediente. Ele orou e pediu que só mais uma vez, que Deus lhe desse força só mais uma vez. E ele pediu a Deus novamente um novo coração. E Deus ouviu aquela oração. Deus deu força a ele mais uma vez. E Sansão empurrou ali os pilares do salão, de onde todos estavam, do templo de Dagon. E ele empurrou com toda a sua força. E o lugar foi destruído. E assim, através do poder de Deus, Sansão derrotou os filisteus. Crianças, que todos nós possamos aprender, obedecer e confiar em Deus. E não sermos desobedientes assim como foi Sansão. Deus tinha planos muito melhores para a vida dele. E tudo acabou ali quando Sansão derrubou o templo. Um dia na escola, eu ouvi assim de um de vocês: tia, quem não obedece, padece. E é verdade, Vamos aprender a obedecer rapidinho, porque é melhor pra gente mesmo.
Um grande beijo da tia Carla. Tchau!